sou dirigente sindical e sou representante, sou diretor, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros Técnicos e dos Arquitetos Nacional e represento este sindicato junto à UGT, sou secretário nacional da UGT. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Troika de 4, segundo resgate, que é como quem diz, segundo programa, segundo resgate a gente espera que nunca aconteça. O que esperamos que aconteça semanalmente, ou pelo menos de 15 em 15 dias, aqui na Saleia TV, é este encontro com Guilherme Ponce Leão, Nuno da Câmara Pereira, e agora vou pedir ao Alexandre, que está hoje de novo, que se apresente ele próprio ali para a Câmara. Boa tarde, o meu nome é Alexandre Almeida, eu sou de Casal de Câmara, a freguesia mais a oeste do concelho de Sintra, e tenho muito prazer em estar aqui convosco. Hoje vamos começar, se calhar mesmo pelo Alexandre, quem vem de novo, e perguntar que assunto é que gostaria de ver aqui discutido. O assunto que eu gostava de trazer, obviamente a 2 semanas das eleições, é claro, as eleições. Acredito que as eleições neste momento preocupam de alguma maneira o futuro do país, e começo por dizer uma frase de um pensador no século XVIII, John Adams, que dizia que há 2 maneiras de subverter uma nação: pela guerra, ou seja, pela força da baioneta, ou pela força da dívida. E é sobre esse auspício da dívida e da força da dívida sobre a cabeça de todos nós que nós estamos a 2 semanas das eleições. E o que vemos é os nossos candidatos, aqueles que se perfilam para governar o país nos próximos 4 anos, a fazer um jogo de passar pelos pingos da chuva sobre esta área da dívida. Este jogo que nos dobra a todos, que é a dívida, advém de um facto que é comum, que toda a gente reconhece, que é o facto de durante 40 anos o país ter vivido, há quem diga ao contrário, vivido acima das possibilidades. Agora, esta frase, viver acima das possibilidades, eu gostava de desmontar na minha perspectiva. Rapidamente. Peço desculpa. Então, a dívida é este peso que todos nós temos, porque durante 40 anos, para ganhar eleições, teve que se prometer aquilo que o país não comportava. Há alguém que dizia que havia uma ditadura da rotunda. É muito interessante esta história da ditadura da rotunda. Ui, temos aqui já o Guilherme Ponce Leão vai gostar de falar da rotunda. A rotunda não tem a ver com o facto de haver uma rotunda. O que tem a ver é o facto de, entre usar o dinheiro público, e já agora deixa-me só dizer isto, não existe dinheiro público. O dinheiro não é público, o dinheiro é nosso. E alguém o gera porque nós atiramos para um porquinho que todos nós concordamos que vai ser gerido por alguém. Mas o dinheiro não é público, não existe uma fonte de financiamento pública. O dinheiro é privado, que eu sou condenado e forçado a contribuir. É uma lógica de Robin dos Bosques um bocadinho distorcida. Eu digo sempre que é roubar aos não ricos para dar aos não pobres, mas isso lá chegaremos. A questão é que a política da rotunda é isto, é uma obra pública para dizer que, uma coisa visível, em que os políticos podem dizer eu fiz obra. É uma autoestrada, é uma rotunda, é qualquer coisa que demonstre. Se eu pegar nesse mesmo dinheiro e colocar, por exemplo, em cheques de saúde, uma coisa que só eu é que vou saber da minha família, quando chegar à altura das eleições, se calhar aquelas 1000 pessoas que tiveram acesso a esse dinheiro que está na rotunda para cheques de família, vão ser menos do que aquelas que passam na rotunda e dizem, olha, ele fez obra. E foi durante 40 anos assim, portanto, tivemos, não em todos os 40 anos, também estou a ser injusto, porque quando saímos do 25 de Abril, e eu era de fraldas, portanto estou em desvantagem com os meus colegas de debate, eu não tenho a memória do antes de 25 de Abril, mas tenho a memória daquilo que a minha mãe e a minha avó me falavam, pronto, que passaram fome. O que eu quero dizer com isto é que se calhar os primeiros 20 anos foram necessários, os últimos 10 acredito que foi para alimentar uma aristocracia política baseada em negociatas, e não digo mais. E vamos o seguinte, Nuno da Câmara Pereira. Há 40 anos eu sempre vejo, ora o PS, ora o PST, ora o PS, ora o PST. E então agora, e falarei sobre o projeto eleitoral de cada qual, daquele folclore que a gente vê quando for a minha vez. Mas concordo com esta coisa, com a quadratura do círculo. Ou a circulatura do quadrado. Do quadrado. Pronto, então nós aqui fazemos antes esse lado. Guilherme Ponce Leão, as eleições.
Ora, cumprimentando o painel, isto tinha pano para mangas e não temos tempo para estar. Hoje não podemos estar aqui a divagar sobre esta situação, mas efetivamente eu, quando o 25 de Abril surgiu em Portugal, já trabalhava, já era professor de trabalhos manuais na Escola Dom Carlos I em Lourdes. E aquilo que se passou durante estes últimos 40 anos foi mais do mesmo. E aí concordo com os meus colegas de painel, porque efetivamente tivemos 4 partidos com responsabilidades na condução deste país. Eu nunca pertenci a partido nenhum, mas assumo que sou um dos culpados por o Estado durante os últimos 40 anos. Meia culpa. Porque durante 40 anos eu andei a votar neles. Porque entendo que os partidos fazem parte da democracia. Não fazem parte, é uma cambada de indivíduos que andaram a governar os partidos e a trabalhar em prol do país tão mal como eles andaram. Nós estamos a sofrer as consequências disto. Mas continuo a dizer que eu acho que os partidos fazem falta uma democracia, são a essência de uma democracia, mas têm que ser governados, têm que ser dirigidos por pessoas à altura e pessoas que não têm feito, então, nestes últimos 10 anos, como diziam aqui, que têm feito que isto fosse só alimentar lobbies e certas determinadas coisas, e vê-se que nunca houve tanta gente a ser presa neste país como foi nos últimos 5, 6 anos, com indícios, podem não estar ainda com culpa formada, podem não estar, mas têm indícios. Penso que foram poucos, não foram assim tantos. São muitos, porque a gente só estamos a ver aqueles mediáticos. Estamos a ver mediáticos. Eu conheço processos onde estão milhões de euros de faturação falsa, de fuga ao fisco, em que estão 60, 70, 80 pessoas implicadas. Eu conheço alguns processos destes. Da Câmara Pereira. Não há democracia sem partidos. Agora, eu julgo que a culpa não é dos partidos, é exatamente o contrário, é do eleitorado. O eleitorado é que não perde tempo, nem quer perder tempo a refletir e a pensar. Porque os votos aparecem, não é? Há alguma substância na abstenção, mas os partidos refletem aquilo que é o poder exercido pelo povo. Que eu saiba, os presidentes das freguesias são gente mais humilde da população, são eleitos é a política na proximidade, porque eles estão próximos deles, os presidentes das freguesias. A seguir, aos presidentes das freguesias são conhecidos, e insisto, que são conhecidos por toda a população. A seguir, vêm os presidentes de Câmara, que vêm das juntas de freguesia. E a seguir, vêm os deputados que vêm das câmaras municipais. Mais coisa, menos coisa, forem ver, mais de metade dos deputados do Presidente da República, da Assembleia da República, passaram pelas autarquias. Aliás, não há nenhum partido que consiga inserir no cômputo nacional se não passar pela sua regionalização, de baixo para cima. E de facto é isto. O que nós temos que refletir é: há mais de 20 e tal partidos. Agora ainda apareceram mais não sei quantos. Inclusivamente houve um movimento que eram os indignados, se me engano, depois foram para a rua todos. Os cabecilhas foram comprados pelos partidos principais, desapareceram os indignados. Portanto, isto não é um problema de partidos, desculpem lá. Isto aqui é um problema de formação, de base das populações e dos portugueses. 40 anos não foram suficientes ainda para as pessoas se industriarem, entre aspas, para se instruírem, quer isto dizer, neste sentido do que é o exercício do voto, o que ele impele e o que é que ele nos obriga. Porque quando nós vemos pessoas entrarem, a refilarem, a insurgirem-se, a irem reoxigenar os partidos, depois são selecionados de tal maneira que só entra naquela malha a quem se molda às regras tratadas pelos partidos. E, portanto, as pessoas só são aquelas que querem e que se deixam transformar e que se deixam manipular para chegarem a serem o que foram os outros já o eram. Portanto, isto
nada disto muda, não é por causa dos partidos, insisto, é por causa das pessoas. Tenho dito. Alexandre. Pois, realmente é uma questão cultural. Olhamos para um país como a Alemanha e vemos que os grandes partidos, os partidos principais, estão todos assentes em fundações. Neste sentido em que há uma cultura, antes de se chegar ao palco político, há quase uma escola de pensamento. E não chega lá uma pessoa porque acha que temos boas ideias, ou porque é agir na televisão, ou porque, entretanto, foi comentador de futebol e depois passa a presidente de qualquer coisa. De futebol, de política, de gastronomia, Exatamente. de turismo, que eu vejo, há cá um comentador que comenta essas áreas todas. Há de reparar. Alexandre, permita-me, já que o Guilherme... Era um parênteses. Já que o Guilherme fez um parênteses, eu faço outro. Em relação, estás a falar da Alemanha, muito bem. Eu, quando tinha 23 anos, 24 anos, fui fazer um curso de sindicalismo, foi há pouco tempo, fui fazer um curso de sindicalismo à Alemanha, pela Fundação Konrad Adenauer, que é o Partido Socialista tem o António Sérgio e o CDS na altura tinha Konrad Adenauer. E lá fui parar. Não tinha nada a ver com o CDS, não era filiado sequer, nos convidaram e lá fui. Porque era dirigente sindical do Sindicato dos Engenheiros Técnicos Agrários. Com 23 anos já o era. Hoje, para que saibam, as pessoas não sabem, sou dirigente sindical e sou representante, sou diretor, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros Técnicos e dos Arquitetos Nacional e represento este sindicato junto à UGT, sou secretário nacional da UGT. Fui fazer o curso de sindicalismo na Alemanha. E sabes quem é que me deu o curso de sindicalismo? Portanto, fui convidado pelo CDU, éramos todos do CDU, mas não havia nenhum deputado do CDU, foram todos do SPD, que é o Partido Social Democrata Partido Socialista Social Democrata. Exatamente. Foi quem nos deu o curso, deputados do SPD, porque este partido estava na altura muito mais vocacionado para a UGT, para o sindicalismo, e foi uma das coisas que disseram: tu achas que é possível nós fazemos um curso ainda 40 anos depois, que ainda hoje é possível nós irmos tirar um curso, seja político, seja como for, e patrocinado por um determinado partido, e vai pedir a consultoria ao outro partido? Não é possível. Não. Isto é este civismo democrático que nós não sabemos ter. Eu só, Alexandre. Um parênteses maior, peço desculpa. Esta capacidade de criar pensamento é muito importante. Vamos lá, eu gosto de resumir isto. As leis aparecem, ou seja, a gestão do país aparece porque há política. A política, antes da política, está a ética. E antes da ética, há uma coisa mais complicada, que é, de algum modo, uma certa transcendência. No fundo, a verdade. Se este enquadramento não existir, eu separar alguns antes da rocha firme sobre a qual eu posso criar a transcendência, depois a ética, depois a política, depois o dia-a-dia, as leis, ou a gestão da coisa pública, qualquer verdade existe desde que nós chegamos a um consenso. Portanto, verdades de consenso são muito perigosas. Ou seja, houve vários casos no século XX em que as verdades e os homens novos apareceram por consenso e vimos a tragédia que aconteceu. Outra das coisas que nós temos aqui com um grave problema em Portugal é o facto de não sabermos história. A história é uma daquelas coisas que nós tentamos, por razões, se calhar históricas, muito recentes, eliminar das escolas, o que faz com que as pessoas não tenham um pensamento maior. Ou seja, a verdade é uma coisa local e conforme as parangonas dos jornais do dia. Isto faz com que as pessoas fiquem fragilizadas e não façam um filtro da realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Vou-lhe dar um exemplo. Portugal deve ser um dos únicos países que ainda tem um partido comunista. Isto não é por acaso. É simplesmente porque nós não sabemos história. Se nós soubéssemos história, e soubéssemos a história do século XX, não é preciso ir à história do século XVI, iríamos perceber o que é que aconteceu em todos os países onde o comunismo existiu. Quer dizer, não é preciso ser... Portanto, isto é um exemplo, e isto para a direita, para a esquerda, para todo lado. Isto quer dizer que nós não sabemos filtrar a realidade porque não sabemos, se calhar, um pouco de história, um pouco de cultura política histórica. Portanto, nós, e os políticos, e voltando agora aos partidos, os políticos são filhos dessa ingenuidade
ou quem quer, ou se quiser, dessa generosidade que as pessoas comportam, porque desde o poder local ao nacional, nós levamos a nossa generosidade no sentido de querer transformar a realidade para melhor. Mas essa realidade, por vezes, somos mal aconselhados e aconselhamos mal. É como se eu estivesse constipado e passo a constipação aos outros sem saber. Porquê? Porque não me sei defender de experiências que já foram feitas no passado. Eu vou-lhe dar o caso, por exemplo, da Grécia. Estamos em cima das eleições e a Grécia o senhor de Tsipras acabou de ganhar. E ganhou como? Mentiu aos gregos. Causou um terceiro resgate. Reduziu o governo apenas a uma delegação em Bruxelas, portanto o governo não existia, ele ia lá a Bruxelas discutir umas coisas e ver como é que arranjava o dinheiro, e com consequência tiveram a maior abstenção eleitoral de sempre, quer dizer, as pessoas não desistiram, quer dizer, e o que é que aprendemos com isso? Aprendemos que mentir é a base da política. Mas eu acho que ele é mentido. Deixa-me só falar. Qual é o problema disto? É o exemplo que dá. Portanto, se nós virmos que se eu minto, B, eu ganho, é isso que acontece. Eu lembro-me de umas célebres eleições em 2009, quando o Dr. José Sócrates foi para o governo, 2009, penso que, não sei se vou dizer bem, 2009, em que a outra pessoa era a Dra. Manuela Ferreira Leite e que tinha um mote de dizer a verdade, perdeu. Eu não sei se a verdade dela era a verdade, com V grande, mas era dizer algumas verdades. Perdeu. Eu pergunto-me, e voltando aqui à questão cultural do Nuno, se as pessoas, e este desespero de criar novos partidos para dizer a verdade, para dizer uma verdade que cole, depois tem um problema, é que a realidade é uma coisa. As mentiras que eles querem que dizem para que a realidade, para as pessoas desejarem que a realidade seja aquilo que eles dizem, é outra conversa. Ou seja, as campanhas baseiam-se nisto, ou seja, de tentar levar as pessoas a dizer que este candidato vai, quando chegar lá, criar este mundo que ele diz que é o mundo ideal. Deixa-me só fazer aqui a ponto para o Guilherme Concilião, para encerrarmos este assunto, que é o seguinte: um presidente de junta que minta é reeleito. Conheço alguns. Não, mas no caso aqui que a gente conhece, a gente tem pessoas que mentem para chegar a primeiro-ministro. O caminho para chegar a presidente de junta não pode ser este. Tem mais dificuldade. Não é? Tem mais dificuldade. Mas conhece algumas mais verdades. São reeleitos? Possivelmente. Também é mau. É mau. Não, é mau porque Mas as pessoas... Mas como é que os presidentes de freguesia, quando estão a candidatar-se, como é que eles mentem se não lhes dão importância nenhuma aos programas deles? Pois, não dão importância... A população dá importância. Os presidentes de freguesia são eleitos com o presidente da Câmara, certo? Não tem nada a ver. Não, mas pode ser independente, não. Eu vou pedir desculpa, tem nada a ver. Houve o seu movimento chamado é eleito presidente da Câmara, a eleição, as eleições autárquicas são todos ao mesmo tempo. É o presidente da Câmara com as conjuntas freguesias, é isto que quer dizer. Exato. São todos eleitos ao mesmo tempo. Exato. E os presidentes das freguesias estão integrados dentro do programa camarário. Não, senhor. Desculpe, eu concorri à União de Freguesias São João das Lampas e Terruja, tive a oposição do meu ilustre amigo Nuno da Câmara Pereira, e os nossos programas eram totalmente diferentes. Não. Totalmente diferentes. Tu concorreste num programa num partido e noutro. Não, eu concorri num programa do Movimento Sem Interesses com o Marco Almeida. Um partido, portanto? Um movimento. Não, é um movimento independente. Uma lista independente. Eu não tenho nada a ver com o programa que o Sr. Presidente da Câmara, que ganhou as eleições, que é o Sr. Dr. Basílio Horta. O meu programa não tinha nada a ver com aquilo que ele disse. E vou dar um exemplo. Não, mas foi eleito por outro partido. Sim, está bem. Portanto, não terá, com certeza que mas é que as campanhas são diferentes. Não, mas o que se falou... As campanhas são diferentes. Mas a pergunta não confundam. O meu programa na freguesia, era autónomo, não tinha nada a ver com o programa dos interesses com o Marco Almeida. Vais-me desculpar, mas há aqui uma confusão de narizes. É preciso esclarecer quem nos está a ver. Exatamente. O presidente da Junta de Freguesia
é eleito pelo mesmo partido pela qual o candidato desse partido também candidatasse à Câmara Municipal. Desde o caso que o Marco Almeida, onde estavas, não foi eleito para Presidente da Câmara, mas tu foste eleito para Presidente da Junta de Freguesia. Ele ganhou a freguesia, mas não ganhou a Câmara. Ele não ganhou a freguesia. Mas o programa é o mesmo. Não é nada o mesmo. O teu programa do Marco Almeida era autónomo. O programa é autónomo, porque as diferente. realidades de um concelho não são iguais às realidades de uma freguesia.